No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, a gente tem, entre outras coisas, a história de como Deus libertou o povo do Egito. De como Deus, pelo seu maravilhoso poder, tirou esse povo da escravidão de 430 anos no deserto e guiou esse povo até a Terra Prometida. Muitas lições a gente pode extrair disso aí. Deus, quando tira esse povo do Egito, Deus estava querendo dizer o seguinte: há um caminho para vocês seguirem. Deus salva esse povo primeiro e Deus diz, agora tem um caminho para vocês seguirem, para vocês serem meus filhos. Este é o caminho. E sabe o que é que Deus dá para esse povo? Você vai se lembrar disso. Deus dá para esse povo o santuário. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 77, versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Talvez a sua versão diga, os teus caminhos são de santidade. Se a sua versão diz isso, para que você entenda que os caminhos de Deus estão no santuário mesmo, abra sua Bíblia em outro salmo, Salmo 68, 24. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo é um caminho, o cortejo de meu Deus, do meu rei. Onde? No santuário. No livro de Êxodo, Deus apresenta, logo depois que Deus salva o povo do Egito, Deus apresenta o santuário. Isso mesmo, aquele mesmo Monte Santo do qual Lúcifer fazia parte, lá no santuário celeste. Esse santuário, essa cópia, essa representação foi dada a Moisés e Moisés, por meio do santuário, Deus ensina grandes verdades para o povo, grandes verdades acerca da salvação. E daí vem o título da nossa mensagem, o GPS de Deus, o caminho pelo qual Deus vai salvar esse povo, são os caminhos do santuário. Os teus caminhos, ó Deus, estão no santuário. Como será que Deus vai salvar o povo pelo GPS? Como será que Deus vai salvar o povo? Pelo grande plano de salvação. Se esse realmente é o caminho de Deus, aquele povo do Êxodo deve ter sido salvo por esse caminho. A gente vai entender daqui a pouco como Deus salvou esse povo. Mas eu vou explicar para vocês em termos gerais o que significa o santuário, o que compunha o santuário. E vocês vão ver uma imagem aí que vai ficar mais fácil para a gente analisar. O santuário era composto de 3 grandes partes, como já vimos: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Uma porta que dava entrada vamos chamar de rua para o pátio, do pátio para o lugar santo e do lugar santo para o santíssimo. No pátio nós tínhamos 2 itens. O altar de sacrifício, onde os animais eram sacrificados e representava, obviamente, o sacrifício de Cristo Jesus. A pia batismal, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés e, como o próprio nome diz, representa também o nosso batismo. No lugar santo, nós temos 3 itens aí dentro. A mesa à direita com os pães da proposição e representa a palavra de Deus. A própria Bíblia fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O altar de incenso, ali coladinho com o véu que liga o santo ao santíssimo, representam as nossas orações, a intercessão que Jesus faz ao receber, ao ouvir as nossas orações. E no lado esquerdo temos o candelabro de 7 velas, que representa o nosso testemunho por meio do Espírito Santo. A Bíblia fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia. Nós somos a luz do mundo. Esse testemunho que nós damos por meio do Espírito Santo, essa é a representação do candelabro de 7 velas. E se a gente entra no véu, adentra o véu, nós damos de cara, nós vemos ali a arca da aliança, ou a arca do testemunho. E dentro da arca, nós vemos a lei de Deus. E ali em cima da tampa da arca, 2 anjos. E entre esses 2 anjos, o Shekinah, a glória, a manifestação de Deus, se dava ali. O Shekinah, a glória de Deus. Salmo 80, versículo 1. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Ou outra versão diz, tu que estás entronizado entre os querubins. Exatamente ali, entre os querubins, se manifestava a
glória de Deus, o Shekinah. Como então o santuário é o grande plano de salvação de Deus? Como isso se dá? Perceba bem, na vida de Cristo, em cada item do santuário, na vida de Cristo, Cristo foi ferido. Ele foi ferido no braço, na mão direita, ele foi ferido na mão esquerda, ele foi ferido com a coroa de espinhos na cabeça, ele foi ferido nos pés e ele também foi ferido no lado. E sabe o que aconteceu quando uma lança foi colocada no lado dele? Saiu o quê? Água e sangue. Água e sangue? Os mesmos elementos que nós tínhamos ali na pia batismal. O próprio santuário, se você desenha, é uma cruz. Todos os elementos do santuário delineados formam uma cruz. E Cristo está ali sendo pregado em cada item do santuário. Agora, como então o santuário foi o caminho de salvação daquele povo de Israel? Lembram o que aconteceu na última praga do Egito? Isso mesmo. Isso mesmo. A morte do primogênito. Toda a família de Israel, todo o povo de Israel deveria o quê? Matar um cordeirinho e com o sangue desse cordeirinho pintar os umbrais da porta da casa, representando a crença no sangue daquele cordeiro. E quem não fizesse isso, morreria. O primogênito daquela família morreria. Aí nós temos já o primeiro item do santuário. O altar do sacrifício, a morte de um cordeiro. Lembra o que aconteceu logo depois? Isso vai ficar cada vez mais fascinante. Logo depois que o povo do Egito saiu, o povo de Deus saiu do Egito, eles marcharam e eles estavam ali perto do Mar Vermelho e de repente eles escutam a cavalaria se aproximando, eles escutam o faraó com o seu exército, eles olham para os quatro cantos, é montanha de um lado, é mar vermelho de outro, é o exército do faraó se aproximando, eles não sabem para onde ir. E Deus se interpõe como uma coluna de fogo entre eles e faraó. E de repente Moisés diz para o povo, marchem, avancem. E aquele povo passa pelo meio do Mar Vermelho. E sabe o que a Bíblia diz acerca dessa passagem? Que a passagem do povo pelo Mar Vermelho representa isso mesmo, o batismo desse povo. O segundo item do santuário, o segundo item do pátio. À medida que o povo de Deus avança, Deus queria fazer com que o povo entendesse que não era Moisés que estava conduzindo o povo, que era Deus. Aquele povo tinha passado 400 ou mais anos no Egito, aquele povo não conhecia o Deus verdadeiro, aquele povo conhecia ídolos. E Deus queria fazer com que o povo entendesse que era Deus do céu que o estava salvando. E Deus permitia que algumas provações acontecessem para aquele povo, para que o povo percebesse que Deus poderia prover, que Deus poderia curar por meio de grandes milagres. E você sabe, o povo sentia fome, é claro, no deserto. E o povo sentia fome e o povo reclamava a Moisés. Moisés, estamos com fome, Moisés. Moisés, a gente vai morrer aqui no deserto. Seria melhor se a gente morresse no Egito. Como que a gente vai morrer aqui? E o povo ora. Moisés ora a Deus. E Moisés ora a Deus. E o que é que cai do céu? Maná. E o que é que cai do céu? O pão do céu. A mesa com os pães da proposição. E o povo passa por mais um item do santuário. E o povo vai se aproximando de Êxodo 20, onde vai acontecer uma coisa tremenda. E a gente está em Êxodo 19. Em Êxodo 19, Deus disse, preparem o povo, fiquem 3 dias de meditação, 3 dias em oração, porque vocês são meu povo, um povo peculiar. Vocês são meu candelabro de 7 velas. Mas no capítulo seguinte, vocês verão, abra o véu, vocês verão a declaração da minha lei. Percebem como o povo passou por todos os itens do santuário? Como o povo teve que crer naquele cordeirinho na última praga ao sair do Egito? Como o povo foi batizado na passagem do Mar Vermelho? Como o povo
orou a Deus e como o povo recebeu o pão do céu, assim como os pães da proposição estão lá, como o povo teve que ficar 3 dias em oração, 3 dias meditando, assim como representa o altar de incenso, como Deus disse para aquele povo, vocês são propriedade peculiar, vocês são meu tesouro, vocês são meu candelabro de 7 velas. Em Êxodo 20, Deus apresenta a lei, a sua norma, o seu caráter para aquele povo. Aquele povo foi salvo nos caminhos do santuário. Aquele povo foi salvo usando o GPS, o grande plano de salvação de Deus. Esse grande plano de salvação de Deus, isso é que é mais fantástico, isso é que é mais fascinante. Tem que acontecer na vida de cada pessoa. Aconteceu na vida de Cristo. Repare bem, Jesus Cristo nasceu entre animais. Nós podemos falar o altar do sacrifício. Jesus Cristo foi batizado aos 30 anos. Jesus Cristo sofreu 3 tentações logo após o seu batismo. Na primeira tentação, foi-lhe dito, transforme as pedras em pães. Na segunda tentação, ele foi tentado a fazer uma oração presunçosa, a lançar-se do pináculo do templo. Na terceira tentação, era como se Satanás dissesse assim, eu sei que você veio para o seu povo, para o seu candelabro de 7 velas. Prostre-se diante de mim. Adore-me e eu te darei o teu povo. E Jesus venceu as 3 tentações, como está escrito. E ele saiu vitorioso dessas tentações para pregar agora a lei em conjunto com a misericórdia. Jesus passou pelos caminhos do santuário. E que tal isso? E que tal a Bíblia? Repare bem o Novo Testamento. Em suma, Mateus, Marcos, Lucas e João falam do sacrifício de Cristo. O livro de Atos fala do batismo do Espírito Santo. De Romanos até Judas, nós temos como o cristão deve viver uma vida de estudo da palavra de Deus, como o cristão deve viver uma vida de oração e como o cristão deve viver uma vida de testemunho. E no livro de Apocalipse, nós somos levados ao trono de Deus. Então, amigo, se você quiser ser salvo, na minha vida, na sua vida, precisa acontecer o seguinte. Em primeiro lugar, eu preciso aceitar o sacrifício de Cristo em meu favor. Preciso ser batizado. Preciso alimentar-me da palavra de Deus, orar, deixar resplandecer a luz de Cristo. E agora eu te pergunto, ao compartilhar todos esses pontos com os nossos amigos, para onde nós somos levados em seguida? Somos levados à lei de Deus, a conhecer a lei de Deus. Esses são os grandes caminhos de salvação de Deus. Esse é o grande plano de salvação de Deus, pelo qual todos nós, você e eu, precisamos passar. Mas Satanás não ia ficar satisfeito. Satanás ia tentar destruir o santuário e o povo que carrega a mensagem do santuário.